Talvez se eu tivesse um tema para hoje seria lembrando quem somos para sair de uma pressão. Eu pergunto a vocês, está na hora de irmos para casa? Estamos preparados para ir para casa? Como está o coração? Às vezes a mente diz que sim, mas é o coração que conta. O arrebatamento está aí. É agora, não é um dia específico, já falamos sobre isso. Vocês querem ir para casa? Querem voltar para o lar? Amém. Porém, como está o nosso coração, irmãos? Sinceramente, talvez já devemos ter passado do tempo de rever isso. Às vezes, eu falo isso porque eu me incluo nisso. Estamos brincando. Então, nós sabemos que somos salvos desde antes da fundação do mundo, correto? A própria Bíblia diz em Apocalipse 13:8, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra. Quem? A besta. Esses cujos os nomes não estão no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então prova que já estamos salvos desde antes da fundação do mundo. Sua salvação não veio nos dias de Cristo. Agora, se é antes da fundação, então não foi nesse tempo que Cristo veio. E o que é o tempo para nós? Um período. Para quê esse período? Imagine que você tenha que tirar férias. Para você precisa de um período de descanso. Então você vai se preparar para tirar suas férias. Você está num período de 1 ano de trabalho e agora você vai precisar de 1 mês de férias. Aquele períodozinho ali. Bom, né, Ney? Essas férias você programa 1 ano inteirinho. Aí naquelas férias você vai aplicar tudo que você programou naquele tempo. Esse é o nosso período. Um período de descanso. Você vai se preparar e viajar e fazer coisas tais. E é o que nós estamos fazendo nesse tempo. Não é férias, irmão. Eu estou falando o período das férias, que não é descanso para nós aqui, porque Deus não descansou no 7º dia, tá? Ele ficou descansado das coisas que ele fez, ele não precisava refazer. Agora, esse período de férias que eu falo de um ser humano comum aqui, é o nosso período no tempo e espaço onde trabalhamos. Então, estamos programando toda uma questão lá antes para esse período hoje aqui, nesse espaço-tempo, agir. Um período, uma preparação e um amadurecimento aqui. Jesus Cristo veio e foi testado e provado em tudo, até chegar em adoção. Quem lembra? Monte da Transfiguração. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Cristo foi adotado ali. Vocês sabem o que é adoção, né? Coloca-se um anel, coloca-se uma capa, veste as sandálias. Aquele filho, ele está pronto para responder pelo reino do Pai. Por isso o Pai deu o reino a Cristo. Então você está aqui para batalhar, certo? Nesse período de tempo. Continuar o que uma vez começou lá no céu. Onde foi a primeira batalha? A primeira batalha foi no céu, todos sabem disso. Foi através da pregação. E hoje nós lutamos para manter uma fé que uma vez foi dada aos santos. Tem que lutar para manter essa fé. Porque a apostasia, já foi pregado sobre isso, está aqui. Para enganar a muitos. E a fé original que veio do alto, essa tem que permanecer e manifestar aqui. Por isso lutamos por ela. Essa fé que uma vez foi lutado lá, Miguel e Lúcifer.
A batalha foi pregação. Não foi com arma, ainda que a palavra de Deus é uma espada, mas não digamos que foi uma espada ou armas mesmo. Foi através da pregação. Cristo, Miguel, que significa que era Cristo, e Lúcifer pelejavam. E Satanás, com a sua pregação, conseguiu levar 1/3, enganando os anjos caídos junto com ele. E mesmo trabalho que Cristo manteve lá, para manter aquela fé original lá no céu, onde Satanás deturpou lá no céu, porque você sabe que Satanás, Lúcifer e Cristo, ou Miguel, foram colocados coiguais para levantar a adoração. E como que é a adoração? Em espírito e em verdade, na palavra de Deus e o Espírito de Deus dentro do coração do eleito, trazendo revelação. Esta é a adoração. E aquela adoração no princípio era pela palavra de Deus. E isso que Miguel e Lúcifer lutaram. Então Lúcifer vem e traz agora a sua pregação para 1/3, convence eles. Nós vamos falar hoje sobre isso. E traz junto com ele esses anjos caídos. Assim também estávamos nós lá, continuando essa batalha hoje aqui. E você me diz assim, irmão, estávamos lá? Sim, estávamos lá. Você acha que você está aqui hoje por coincidência? Mero acaso? Você vem porque quis? É uma escolha sua vir? Ou estamos aqui por costumes ou tradições impostos pelos nossos pais do passado? Ou, para que você está aqui? Ou, ninguém pode vir a mim se meu pai ou não o trouxer. Irmão, se é pela última opção, amém. Não podemos ser religiosos. Confunde muito. Um religioso e um verdadeiro confunde. Você pensa que é verdadeiro, mas é religioso. E haverá momento que o verdadeiro vai parecer um religioso. As pessoas que não são verdadeiras vão te chamar de um santo rolador. Você não veio existir na Terra somente nesse período. Ou melhor dizendo, você não veio a existir só neste período que estamos num espaço e tempo. Digamos que eternidade é daqui até aquela ponta ali. O tempo seria esse aqui, dentro da eternidade. Não viemos a existir nesse tempo para viver nossas vidas aqui e um dia ir para lá. A palavra de Deus não diz isso. Você já estava aqui antes de estar aqui. Se você não sabe, temos escrituras e mensagem para hoje, essa noite. Tenham paciência, por favor, eu peço. Você não veio existir na terra da mesma forma como Cristo não veio só existir também na terra. Porque quando ele está orando, você vai ver em São João 17, ele está orando pelos seus discípulos e diz, ó Pai, dá-me aquela glória que eu já tinha contigo desde antes da fundação do mundo. Então já sabemos disso. Então agora nós já estávamos lá com essa glória. O que te impede de lembrar isso? Sabe o que se chama, irmão? Amnésia. Amnésia é um esquecimento. E isso é provocado por esse tempo. Se você está fora da palavra, fora dos conceitos da palavra original, você nunca vai lembrar. Agora, se você está sob a palavra, debaixo da palavra, se você está sobre a revelação do Espírito Santo, se você é um verdadeiro adorador, quando essa palavra vem, ela te identifica e você vai realmente imaginar isso. Ou isso vai te levar numa viagem e você vai entender e você realmente é isso. Minha alma diz que é isso.
Agora, isso parece ser difícil para você, irmão? Vamos tentar ler hoje à noite, né, sobre o que o irmão Branham nos diz e tentar explicar se isso parece ser impossível, que estávamos lá desde antes de uma fundação do mundo ou de um universo. Você vem à igreja ou você vem para Cristo? Você vem por causa de uma identificação da palavra que há dentro do teu coração. Quem é a palavra? Deus. Deus está em sua palavra. A palavra tem espírito. A unção dessa palavra, a natureza dela, se está em ti, quando ela fala, a mesma natureza se identifica. É como você pegar o pano, tirar um pedaço e você vai colocar ele, encaixa igualzinho. Ela se identifica. Eu gosto de chamar isso de memória genética. Se você é de Deus, você vai herdar essa memória genética de Deus e vai te lembrar de lá. Lembrando o que você viu lá do Pai, quando estava com o Pai. Na mensagem adoção, manifestação dos filhos de Deus, ele diz assim: mas ó, que coisa, nem mesmo eu compreendo. Não, mas irmão, Deus no céu outorgou o caminho do além certa vez. Algo veio ao meu encalce. Amém? Não era porque eu queria vir, não. Algo veio ao meu encalce, porque antes da fundação do mundo, Deus predestinou, aleluia, que seríamos seus. Para a sua, preste atenção aqui, para a sua honra e glória. Para a sua honra e glória. Lembra essa palavra, essa frase? Ouçam, ele fala, aqueles que ele conheceu, ele tinha o quê? Ele pergunta, chamado. Está correto? Ele te chamou? Sim. Por que ele te chamou? Se você está aqui hoje e Deus te chamou a estar aqui hoje, por que ele te chamou? Porque ele te conhecia. Já te conhecia. Aqueles que ele conheceu, ele chamou, e aqueles que ele chamou, ele tem justificado. Então, meu irmão, a justificação sua perante Deus não é você quem faz, já falamos sobre isso. Não estava só no Calvário, mas já veio da eternidade justificado. Então a minha justificativa perante Deus, ou a minha justiça para Deus, humano, carnal, nesse mundo, não importa. Agora, se eu sou um filho de Deus, mudado pela lavagem da palavra, aí eu sou justificado por Ele. E você vai ver isso ser manifestado. Isso está correto? Aqueles que Ele tem justificado, Ele tem glorificado, amém? E isso é o que a Bíblia disse, aqueles que Ele conheceu, Ele chamou. Cada geração, aqueles que Ele chamou, Ele tem glorificado. O quê? Deixe-me ler a escritura aqui, correto? E nos predestinou para filhos de... Isso é Efésios, tá? Ele predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito, para louvor e glória. Louvor e glória. Estão lembrando ainda? Louvor e glória? Vamos ver onde colocamos louvor e glória. Entendeu? Vocês, aos louvores de sua glória? Ele faz essa afirmação. Que ele poderia sentar-se lá nas eras eternas que há de continuar. Os seus filhos gritaram, Abba Pai, Abba Pai. Tão belamente mostrando no filho pródigo. O que estão falando eles, no filho pródigo, eu estava perdido, este é meu filho. Ele estava perdido, nós estávamos perdidos, e agora foi achado. Saímos de casa, nos perdemos e fomos achados. Ele estava morto e está vivo outra vez. Tragam o novilho cevado, melhor manto, um anel, coloquem seu dedo, adoção. E vamos, não é de se admirar quando as estrelas da manhã cantaram juntas. Agora ele fala assim, e os filhos de Deus gritaram de regozijo, quando eles viram o plano da salvação. Você está entendendo? Eu vou falar
bem devagar para entender aqui, tá? E os filhos de Deus, isso é Jó 38, 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos filhos de Deus rejubilavam. Mombrana fala assim, ó. E os filhos de Deus gritaram de regozijo quando eles viram o plano da salvação, Deus colocando o seu nome no livro antes da fundação do mundo. Amém? Se você estava lá, você regozijou por seu nome estar no livro da vida do Cordeiro. O princípio e o fim da dispensação gentia. Veja, nós viemos da eternidade. Nós éramos antes que houvesse o mundo. Você sabia disso? Ele faz uma pergunta. Deus fez um homem à sua própria imagem. Onde estavas tu? Ele disse a Jó. Quando Jó pensou que tinha sabedoria. Veja, nós somos arrogantes. Porque sabemos um pouquinho. E nem sabemos qual a base, qual o fundamento no qual foi, onde viemos a existir. E esquecemos de levar essa honra e essa glória para Deus. Para louvor e honra, glória dele. Sabe onde estava? Aqui, meu irmão, ó. Jó 38, 7, na parte B. Todos os filhos rejubilavam na eternidade. Você foi criado para louvor e glória de Deus antes da fundação do mundo lá, adorando-o. Onde estavas tu? Ele disse Jó, quando Jó pensou que tinha sabedoria, disse, onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Antes que eu fundasse, quando os filhos de Deus cantavam junto e as estrelas da alva rejubilavam? Ele fez essa pergunta para Jó. Deus faz a pergunta para Jó. Agora ele fala, irmão Brana, as estrelas da alva rejubilavam. Aquelas estrelas brilhantes rejubilaram quando elas viram que um dia elas fariam habitação aqui na terra. Opa, era antes de vir para a terra. Estamos entendendo agora? Estou tentando deixar o mais claro possível. Onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Fazem-me saber. Elas estão ligadas nisto, dizendo-me sobre o que estão fundadas. Sobre o que você está fundado, irmão? Eu vou dizer aonde está você e eu, sobre onde estamos fundados. Efésios 1 diz assim, ó, como também nos elegeu nele quem? Em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele, diante em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, ou seja, sua vontade, para louvor e glória, desde antes da fundação do mundo. No verso 10, de tornar a congregar em Cristo. Se eu não conhecia Jesus Cristo, como eu vou voltar a tornar a congregar com Ele? Porque lá vamos congregar. O que você acha? Se estamos aqui, vamos voltar a tornar a congregar com Ele? Também somos uma testemunha sobre o que aconteceu lá, para sermos testemunha aqui. Mombrana diz assim, mensagem testemunha, isto é certo. Jó disse, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e os filhos de Deus gritavam de alegria? Milhões de anos antes da fundação do mundo. Amém? É isso mesmo, testemunha. Você agora é uma testemunha. Quando a amnésia sai. É claro. Mensagem à semente da serpente 82. Quero lhes perguntar, quem é este Jó? 38, quando ele disse, onde estavas tu quando eu fundava a terra, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e os filhos de Deus jubilavam? Quem eram estes filhos de Deus que jubilavam? Ele pergunta. Jesus lhes disse que eu me alegrei convosco antes da fundação do mundo. Isso me deixa feliz. Não somos criatura do tempo, o irmão fala. Ele diz, somos criaturas da eternidade.
Não podemos, irmãos, ser arrogantes, ignorantes, a ponto de chegar que Jesus morreu por toda a humanidade. Você sabe para que Cristo veio? Salvar o mundo? Não. O mundo se beneficia disso. Salvação é dom de Deus. Ele salva quem quer. Você não vem à igreja ou vai em algum seminário para buscar a salvação. Ele salvou a quem ele quis. Ele diz: eu salvo quem quer e condeno quem eu quero. Você vê ali Esaú e Jacó. Aborreci um e amei a outro. Estamos lidando sobre eleição. Jesus, o próprio Deus, dentro dele, veio ele mesmo, Deus, ele mesmo veio restituir o que havia se perdido. Ou seja, trazer de volta. Não só na parte de Adão e Eva que pecou, porque foi este o propósito para mostrar o seu poder. Adão e Eva caiu. Ah, mas irmão, se lá, não existe se lá. Foi um propósito de Adão e Eva realmente cair. Para quê? Ele tem que mostrar seu poder. Deixar cair para levantar, restituir, pegar o que se perdeu no caminho. Como o filho pródigo. O que o filho pródigo fez? Voltou para casa. Porque ele já estava em casa antes. E Deus resgatou o seu eleito que estava com ele antes da fundação do mundo. A amnésia em nós vai saindo através da lavagem da palavra. Pelo poder do Espírito Santo, faz esse trabalho na vida do meu eleito. E agora você ouve aquele canto, aquele grito: eu conheço essa natureza. Você já sabe muito bem dessa parábola. Somos identificados por meio de uma memória, limpando-nos das doutrinas de Satanás, quando ele entrou dentro da igreja. Você sabe da memória, os 5 sentidos, né? Você sabe disso. Nosso espírito tem 5 sentidos, a memória é um deles. Porém, se você não está sob o poder da palavra de Deus, sua memória é afetada pelos cuidados do mundo. Então, essa memória, ela não é restituída e você não sabe nem quem você é e de onde veio. Se a palavra tem te revelado por meio do Espírito Santo, você sabe que não pertence aqui. É uma passagem. João 18 diz assim, verso 36, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, quando ele está falando com Pilatos, ele diz: se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Estando eu, João 17 diz assim, estando eu, Jesus Cristo, quando está orando pelos seus discípulos, ele fala: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que eu tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O que acontece como somos criaturas da eternidade e ainda não vimos isso, deixamos que nesse espaço, nesse tempo onde vivemos hoje, nesse período, o mundo nos domina por suas influências, onde o corpo, que é criado para, o corpo carne é criado para ter contato com este mundo, ele venha a ser dominado pelas influências do mundo. Ou seja, em vez
e o Espírito de Deus que está aqui dentro sair, o que está fora entra. E a gente é bloqueado nos 5 sentidos. Por quê, irmãos? O amor pelas coisas do mundo está mais alto em nossas vidas do que o amor por Deus. Isso é Escritura. Se o amor do mundo está em vós, então o amor de Deus não está. Amém? Os cuidados da vida, a religiosidade, vem como um laço na nossa vida para nos prender e nos faz ser o quê? Escravos. Nos oprimindo e deixando-nos preocupados, onde a palavra diz ao contrário em 2 Coríntios 4:8. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Ao contrário, acontece aqui, atribulados e também angustiados. Perplexos, mas não em desespero, mas entramos no desespero. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, e às vezes nos sentimos destruídos, mas a palavra de Deus diz não destruídos, porque esquecemos de confiar na palavra de Deus. É verdade. Levando-nos a uma pressão. Chegamos a uma pressão constante que nos faz tomar decisões erradas e sem um juízo prévio. Acho que todos já fizemos aqui isso. Chegamos a uma determinada pressão na nossa vida que não paramos. Criciúma é uma cidade que tem estrada de ferro para trem. Sempre tem uma placa que diz assim, ó, pare, olhe e escute. No momento da pressão, nenhuma dessas 3 coisas nós fizemos. Há muita pressão imposta, mas antes de chegar nela, vamos continuar um pouquinho aqui. Queria fazer uma pergunta. Pode ser uma pegadinha, tá, irmãos? Se você estiver inseguro, não responda. Você acredita que a igreja tem que estar cheia? Silêncio está. Aqui está bem silencioso. Tá, Jair falou um pouquinho mais, irmãos. Quem acha que a igreja tem que estar cheia? Sim, a igreja tem que estar cheia. Porque nós estamos falando de igreja, não de noiva. A igreja vai estar cheia. Há muito negócio nisto. O evangelho está sendo tratado como negócio. Não como plano de salvação, como negócio. Há muito negócio nisso. Onde os líderes têm seu objetivo, que na verdade é levar menos almas para Cristo. Eles promovem grandes concílios, seus reavivamentos, assim chamados, reavivamentos emocionais. Agora, há 2 movimentos aí, é o que a Bíblia diz, se possível fora, enganaria até os eleitos ou os escolhidos. 2 tipos de reavivamentos, vamos entrar nisso daqui a pouco. Portanto, podemos dizer que quando uma mulher dá à luz, a igreja é considerada, uma mulher considerada a igreja na Bíblia, certo? Dá à luz, vem uma vida surgindo, e um reavivamento, é um reavivamento naquela mulher, para produzir vida novamente. Uma mulher que está grávida, ela tem vida, certo? Quando ela está para dar à luz, ela está dando uma outra vida, há um reavivamento. Aqui está o nosso reavivamento. Aqui está o avivamento, Atos 2:38. Pentecostes. O que a igreja preferiu? Os dons. Queremos movimento, queremos dons. E colocaram Cristo para fora. Todos já sabemos disso, amém? Só que tem uma questão aí.
Quando há um reavivamento, nascem dois. Uma mulher para dar à luz, há uma vida surgindo em um reavivamento naquela mulher para produzir vida novamente. Portanto, tipifica uma mulher na igreja, é realmente muito apropriado, especialmente no caso da gravidez ou reavivamento. No caso, quando o Mombrana fala ouvir, receber e agir, ele diz na mensagem. Então descobrimos que em todo avivamento que já nasceu no mundo, ele produz gêmeos. Isso mesmo, todo avivamento tem gêmeos. Ele tem um grupo de crentes carnais e um grupo de crentes espirituais. Todo avivamento produz isso, um Esaú e um Jacó. E à medida que avançam, a primeira coisa que você percebe é que o carnal começa a pensar: bem, esses caras estão saindo do fundo do poço, é melhor eu me separar deles. Eles voltaram para a parte intelectual, Mondana fala. Eles querem um pastor que lhes fale coisas agradáveis. Eles não querem aquele pastor cheio do Espírito Santo, que obedecerá ao Espírito Santo desde a plataforma, apenas pregará a palavra exatamente como ela é. Irmãos, é o que acontece hoje com a igreja. Esses homens promovem eventos, festas, na doutrina de Balaão, enchendo o bolso. Esse é seu objetivo. Onde está o objetivo de cada homem pregador lá fora? Eu sou o quê? Se eu sou um pregador, se o pastor está aqui, não somos nós servidos. Nós somos os servidores. Todo homem que faz algo para a noiva de Cristo, este serve. Agora esses homens sentam-se numa cadeira, ficam imponentes e se acham o rei, e a igreja os serve. Na mensagem cego Bartimeu, todo avivamento produz gêmeos. Todo avivamento, eu não falei reavivamento, avivamento produz gêmeos. Os dois filhos de Jacó, ou Isaac, estão bem representados. Cada vez que há um avivamento, nasce um Esaú e um Jacó. Um homem religioso do mundo torna-se engomado, adquirindo alguma experiência do seminário. E o outro deseja esse direito de primogenitura, independente de como vai fazer para obtê-la. Avivamento produz um reavivamento, um nascimento. Sai dois. Produz gêmeos, um reavivamento. E esses dois têm um alarido. Amém? A igreja tem alarido, já foi feito estudo aqui. A igreja tem alarido, a noiva tem um alarido. Vamos ler isso depois. Noiva e igreja. Ação parecida. Você vai ver a mesma ação parecida. Ah, irmão, mas... Agora, quem não conhece, confunde esse com esse. Quem está aqui e conhece, sabe que é muito além. Anos-luz de diferença. Mas para quem está fora, seria tão parecido que se fosse, enganaria. O próprio eleito, mas foi... Acho que foi um humor ali, sabe? Porque não tem como você estar sendo revelado nesse momento e ter uma vírgula de engano do que está acontecendo hoje aí. Não tem como. Isso é tão profundo, irmão, que quando a gente entra mais e mais na profundeza, você vai vendo que não é ovelha literário. Há bodes, e você consegue enxergar os bodes. Nós temos um exemplo de Miguel, que é uma adoração correta, como falamos, e Lúcifer. Cada caminho toma o seu. Então, esta igreja no final teria o alarido, mas não tem o Espírito Santo, o lado de lá, o vermelho. E promovem para si mesmo as obras que deveriam ser do Espírito Santo, saindo para comprar o azeite. Por isso, vão estar lotados, atraindo a atenção das pessoas. Você vê os encontros aí cheios, não vem? Talvez isso aqui fique só entre nós, o irmão edite depois. Mas olha só. Está tendo encontro aí, irmão.
A igreja aqui recebeu algum convite? Nós somos o patinho feio. Sabe por quê que você é o patinho feio? Porque você tomou o nome de Cristo. Só por isso. Você é perseguido. Você vai ser taxado de dualista. Ou qualquer outra coisa. Como Cristo foi Beelzebu. Mas eu quero ser o patinho feio mesmo. Quanto mais excluído, melhor, irmão. Isso não somos nós que fazemos isso. É a própria palavra que separa. Eles não podem conceber isso. É como os 70 que não puderam ouvir. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida em si. Acharam duro aquilo. Agora você vem e fala de um Cristo desde antes da fundação do mundo. Isso é loucura. Você está sendo perseguido por Cristo, não por o nome de William Branham, não. Porque é assim que as congregações da mensagem pensam, que vão ser perseguidos porque creem no irmão Branham. Vamos lá. Mas não tem o Espírito Santo e promovem para si mesmos obras que deveria ser do Espírito Santo, saindo para comprar o azeite. Por isso vão estar lotados, atraindo a atenção de pessoas. Porém não haverá refrigério para eles, nem aqui e nem na tribulação. O refrigério da palavra não virá para eles. Seu maior negócio é promover movimentos e campanhas para dizer que tem um reavivamento. Enquanto seus bolsos ficam cheios, atraindo as pessoas para a sua festa balaiana. Que Balaão. Agora, eles fazem esse movimento todo para mostrar que tem um reavivamento, movimento. Agora, qual é o reavivamento da noiva de Cristo? Alguém sabe? Pode falar, irmão, não pode ficar, não fique com medo de errar. Eu já errei muitas vezes aqui e aprendi. É errando que se aprende. O reavivamento da noiva de Cristo é a palavra revelada para a última hora no nosso coração, que te faz ficar firme sobre a pedra, sobre a rocha que é a revelação. Esse é o nosso reavivamento. É você andar pelas ruas, não importa o momento, se está um dia triste, se está um dia alegre, se está um dia chuvoso, se está um dia bonito. Seu coração está rejubilando como rejubilava na eternidade. E em contrapartida da igreja, haverá um pequeno grupo onde não encherá a sua congregação, a noiva de Cristo. A mensagem, o primeiro selo, diz assim. Agora veja Malaquias 4, Mundana fala, só um minuto, bem, é só anotar. Ele é profeta, ele restaurará a fé original dos pais. Agora, estamos esperando essa pessoa entrar em cena. Quem você acha que tem que entrar em cena? Não estou falando do vaso. Nós estamos falando do Deus que está aqui em cima. O Deus Todo-Poderoso, o profeta. Não estamos falando do vaso. O vaso recebe honra por ser um profeta? Sim. Como cada um de nós também recebemos honras, irmão. Por serem filhos agora, o profeta. Esse. A igreja. O que a igreja vê? A igreja vê o vaso. A noiva de Deus tem que ver o profeta. Esse é o problema. Agora, o Mombrana fala assim, ó, agora estamos esperando essa pessoa entrar em cena. O Mombrana entrou em cena, revelou tudo. Revelou selos, revelou trovão, revelou as eras. Está tudo perfeito, irmão. O vaso está aqui. Como Israel não viu o Cristo, a chamada noiva, a igreja, não vê o Deus em cena. Ele fala, agora estamos esperando essa pessoa entrar em cena. Ele será tão humilde, ele fala assim, que 10
milhões vezes 10 milhões, ele interrompe e diz, eu vou repetir, ele será tão humilde que 10 milhões vezes 10 milhões irão, ele vai falar, só que ele interrompe a fala e diz, bem, haverá um pequeno grupo que entenderá isso. Oh, glória! Isso me deixa feliz, saber que eu estou ouvindo uma verdade. Eu vou ler um assunto aqui. Peguei de um sermão do Mombraia. Éden Satânico, ele fala, número 102. O que é a realidade? Há algumas semanas preguei um sermão chamado da palavra realidade, mostrando que eles podem ler a mesma Bíblia que você e podem ver as mesmas fitas que você, mas não conseguem ver a realidade. Eles não conseguem ver a realidade. E o que é a realidade? A realidade é definida como o estado ou qualidade de ser real. A palavra real significa aquilo que é verdadeiro, não é meramente ostensivo. Aquilo que é exterior é aparente, mas também é nominal. O que significa que você pode dar um nome a ele. A verdadeira razão pela qual a coisa existe ou está ocorrendo como um fato, um real, em vez de imaginário ou fictício. A diferença entre a virgem sábia e a tola é que ambas foram chamadas para sair e vê-lo. Ó, ambas. Saiu o reavivamento. Saiu o quê? O alarido. Para vê-lo. E ela entrou com base nesse local. E a outra não entrou com base no fato de não ter visto aquele que está aqui. Quem está aqui? Ó, noiva de Jesus Cristo. Você está olhando para o vaso ainda? Portanto, o chamado foi uma realidade para um e não para outros. O clamor da meia-noite foi real para todos, porque todos o ouviram. Mas o que eles viram foram duas coisas diferentes. Um viu a realidade de sua presença e o outro viu um compêndio de sermões. O que é um compêndio? Compêndio é um livro escolar que enfeixa o resumo de uma teoria, uma ciência, uma doutrina. Está bem claro? Se está, diga bem, irmão. Porque eu estou tentando saber se estou deixando claro para você. O que eles chamavam de mensagem, não viam a realidade, não viram ninguém quando saíram. Assim eles foram para onde achavam, olha bem, eles foram para onde achavam que a mensagem estava. E isso foi para a câmara secreta. Lembra da parábola das 10 virgens, né? Dá-me da sua óleo. Não, vou ficar sem, então vai comprar. Saiu 5 que foram comprar. Aonde elas foram comprar? O óleo, o Espírito Santo, que dá a revelação. Olha, vamos tirar aqui. Foram para a câmara secreta, onde tudo era grande segredo. Um grande segredo. Mas a verdadeira tradução grega das palavras câmara secreta é armazém ou centro de distribuição. Quem tem olhos para ver, veja. Estão entendendo? Ou precisam que eu desenhe? Eu posso desenhar. Aonde eles estão comprando o óleo que lhes falta? E foi para lá que eles foram, pensando que encontrariam aquele que deu o grito da meia-noite. Mas apenas um capítulo antes, aqui no capítulo 25 de Mateus, aí ele vem falando no capítulo 24, mas apenas no capítulo antes, Jesus lhe disse que não acreditassem neles quando dissessem que eles estavam na casa de tesouro. Eu tenho em Mateus 24 aqui uma parte, rapidamente eu vou ler. Os discípulos estavam reunidos e perguntaram, estando assentados no Monte das Oliveiras, quando serão essas coisas, o fim do mundo? Eles perguntam para Cristo. E ele diz, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Onde é que vai acontecer isso? Na tribulação? Não, porque para ir para a tribulação, naquele período, tem que ser enganado agora. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e atrair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Cadê a união da chamada grande noiva global?
não tem união. Eu não vejo. Eu não vou entrar nesse detalhe, você sabe. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, forem enganaria até os escolhidos. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Na versão amplificada diz assim, eis que ele está no lugar secreto. Se disserem que ele está no lugar secreto ou nas salas interiores, que é uma câmara, não acredite nisto. Porque onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. A noiva de Cristo não precisa ir lá buscar ou comprar. Ela já tem na hora a palavra, que é o corpo, onde nos reúne, que somos águia. Mensagem perguntas e respostas, Mombrana diz assim sobre uma pergunta que foi feita a ele. Mateus 24, 26. A próxima fala da certa câmara e nos lugares desertos. Que significa isto? Significa que haverá anticristos, antes ungidos, assim sucessivamente. E que é anticristo? Anti é contra. Serão estas tais criaturas contra a palavra, e estarão no deserto, nas câmaras secretas. E diz, não ide a isso, aparte-te disto. Você quer um tablet de graça? Estou fazendo um pouquinho de graça. Se você quiser um tablet de graça, você sabe onde vai buscar. Por que não somos uma denominação, Mombrana fala? Pois bem, agora vamos apenas ler este... Bem, aqui ver se está certo. E o anjo me disse, porque creio que o versículo é a besta a qual viste, foi esse mesmo. A besta a qual viste é e já não é e há de subir do abismo. Agora, nós estamos voltando àquilo, porém eu quero pregar este outro, pois estamos chegando a isso. E irá a perdição os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Haverá um grupo na terra, em outras palavras, não está falando, não sou eu, em outras palavras, que será enganado, pois ele, quem os enganou? Ele os enganou. E havia apenas um grupo que foi enganado. E este era aquele que tinha seus nomes no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Não tinha o livro desde antes da fundação do mundo. Então, irmãos, onde está o pequeno grupo? Com igrejas lotadas? Não. Você viu que o Mombrana fala aqui, que eles querem pastores que passam a mão nas costas, que digam o que eles querem e não que falem a verdade por meio do Espírito Santo. Mensagem e o desvelar de Deus. Agora o meu assunto nesta manhã, eu confio que Deus revelará isso. E cada vez se você pegar as fitas e ouve, eu espero e confio que você tem tido um entendimento espiritual de que Deus tem tentado colocar na igreja e dizê-lo claramente. Vem, às vezes, diz, temos que dizer coisas. Ele vai falar uma questão aqui que eu vou já trazer para a igreja. Nossa, irmão, nossa igreja está tão pequena. Por que a nossa igreja tem 20 membros ou 30 membros? Enquanto a gente vê igrejas da mensagem aí cheia. Você está preocupado com isso? Se você está preocupado com isso, irmão, reveja, porque não é isso que diz as Escrituras. Vamos entender o que o Mombrana fala sobre isso. Sobre que haverá um pequeno grupo que entenderá isso. Entenderá a mensagem da hora. E ele diz assim, temos que dizer coisas de certo modo para que isto possa diminuir, para que possa fazer alguns saírem, outros irem embora e outros a refletirem. Mas isso é feito propositalmente, isso tem que ser feito desta maneira. Então pode ser que alguns dizem, você quer dizer que Deus faria uma coisa como esta de propósito? Ele certamente o fez e ainda faz.
Ele disse certo dia, quando ele tinha milhares ao seu redor, ele disse: a não ser que vocês comam a carne do Filho do Deus, do Filho do Homem, e bebam sangue, vocês não terão nenhuma vida em si mesmo. Então ele tinha só 12. E ele escolheu 12, e um era um demônio, ele fala. Mas por que Judas estava entre os 12, meus irmãos? Porque talvez Cristo quisesse convencer ele a tentar salvar a Judas, para ver se tinha uma chance ainda? Não, porque ele realmente tinha que cumprir as Escrituras, da mesma forma que seu pai, Satanás. Então você está dizendo para mim que Satanás, sendo mal, onde as Escrituras dizem em Ezequiel 28, que até que se viu iniquidade nele, ele foi lançado. Então você está dizendo para mim que Deus criou uma coisa má? Satanás foi criado para realmente fazer o que está fazendo. Como ele pode manifestar poder de salvação, de cura, se não houver? Como ele pode manifestar que ele é bom, se não tem aquele mal ali para poder fazer você realmente clamar a Deus? As Escrituras nos dizem isso. Ezequiel diz assim, 28, tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. Na versão Rei James 1611 diz assim, eu te estabeleci assim. Ele foi criado desta forma até achar a iniquidade nele e ser destituído. Mensagem semente da serpente, eu vou adiantar. Portanto, Deus fez Satanás desta forma com um propósito. Perdão. Isso aqui é o Mombraia que fala. E adivinha, Deus diz, é assim te estabeleci. Portanto, Deus fez Satanás desta forma com um propósito. Deus o criou para provocar a queda. Deus o criou para liderar a adoração com Miguel. E fez com que ele caísse. E ele liderou ensinando e ensinou levando outros ao seu mesmo caminho. Qual o caminho da igreja? Não estou dizendo que a igreja é filha de Satanás, por favor. Não entenda isso. Mas eles só foram enganados. Estes foram enganados. A noiva não pode ser enganada, você sabe muito bem disso. Agora, não estou dizendo que a igreja é perdida, não. Nós estamos falando de ações diferentes, depois de um reavivamento, e nós estamos dizendo que, então, irmão, a gente está condenando esses irmãos aqui? Não, porque você não luta contra carne e sangue, você luta contra as potestades, contra o espírito mal, que é Satanás que faz isso. Agora nós estamos mostrando a verdade. Sabe por quê? Vou fazer um apelo aqui à igreja agora. Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com o ouro de tolo. O ouro de tolo brilha e você fica assim, eu quero. Faça o teste da palavra. Faça, como diz, o teste do 9. Para quê? Para que você realmente não venha a ser enganado. E daí, nós vamos correndo para a internet, ver alguns vídeos. Mas é um irmão da mensagem que está pregando. Mas isso aqui está na Bíblia. Mas isso aqui está tudo certinho. Cuidado onde colocam os pés. E isso vai te fazer mal. E dá amém para tudo aquilo. Realmente, eu estou repudiando isso. Sabe por quê? Se não é a doutrina de Deus, é a doutrina de quem? De Satanás. E você vai dar amém à doutrina de Satanás? Videozinhos que postamos, que achamos bonitinho, motivacional. Meu irmão, se não tiver, olha, eu vou dizer para você, até Bíblia hoje está sendo feita com a linguagem atual. Tomem cuidado. Aí você vai, mas essa aqui ela está mais, soando mais bonitinha, essa Bíblia.
Fica. A gente, como pai, mima muito nossos filhos. E um dia, para tirar o mimo, é difícil. Às vezes a gente não quer levar o açoite, só quer o carinho, e na hora do momento vamos ter dificuldade. Como dizem, coloquem as barbas de molho. Como está o nosso coração, né? Pressão. Eu tenho pouco tempo para falar sobre pressão. 5 minutos. Umbrana diz assim: qual é o mais forte, como eu disse, o salvador ou o pecador? Qual tem mais força? Então o mais forte teve que permitir o menor, ele só faz isso para a sua glória. Quando ele criou Lúcifer, ele sabia que ele seria o diabo. E ele teve que deixar isso ali para mostrar que ele era o Salvador, o Cristo. Ele tinha que deixar acontecer assim. Agora, a Bíblia não diz que todas as coisas contribuem juntamente para os bens dos que amam a Deus? Então, do que você está com medo? Porque estamos com medo quando algo acontece, irmão. Jesus mandou Pedro tirar uma moeda da boca de um peixe para pagar imposto. Por que se preocupamos com a finança? Os israelitas tiveram pressão nos dias de Cristo para poderem ver a graça a Cristo, mas não viram isso. Hoje somos oprimidos, recebemos muita pressão exterior, nos fazendo ficar cegos, e esquecemos da palavra e damos atenção ao assunto, e aquilo vai produzindo uma pressão tão grande na tua vida a ponto de explodir. Queremos resolver o problema em vez de entregarmos aos pés de Cristo. Ele é Pai e está esperando que peçamos. Eu vou ler essa mensagem para finalizar. Preste atenção. Umbrana fala sobre um exemplo no hospital de umas enfermeiras que não puderam dar muita atenção para ele. Ele corre para um lado, corre para o outro e para outro para poder ir orar por uma paciente. Até que num determinado momento, uma mulher que estava ali não queria dar atenção para ele, olhou para ele, ele contou sua história, ela largou o que estava fazendo porque a mantinha em pressão e saiu. E achou o paciente para ele ir lá orar. E disse assim: irmão Brano, está aqui. Aí ele diz: eu voltei, olhei e pensei, é isto, deixando escapar a pressão. Todo mundo, tem se tornado uma era neurótica, ele fala. Todos estão alterados, não tem nenhum tempo. E isto e aquilo alteram um ponto em que quebram coisas. Isso faz com que as pessoas tenham maus sentimentos. Quando eles os interrompem repentinamente e dizem coisas que não vão querer dizer. A gente está tão pressionado que quando a gente está falando com uma outra pessoa, se vem um interromper, tu já quer explodir para aquela pessoa. É como um copo cheio, é só dar mais uma gota para entornar. Agora todo mundo é culpado disto. Ele fala: eu sou culpado, vocês todos são culpados. Nós fazemos coisas sob pressão que nós não faríamos por outro lado. Assim existe um excesso de pressão formada hoje. Eu creio, antes que eu vá mais além, eu devo dizer isto: eu creio que é o inimigo vindo, é pressionando. Eu creio que isto é o diabo. Nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Amém. E a Bíblia diz que nos últimos dias o diabo estaria em volta como um leão que ruge. E se ele puder te pegar sob pressão, precipitando, correndo sobre alguma coisa, você fará decisões que você não faria se você assentasse, pensasse sobre isso. Foi o que falei. Ele conta um caso de ele fazer uma caçada com um chefe índio. E quando eles avistam o alce no topo da montanha, ele sai correndo e chama: vamos, chefe, vamos, está lá em cima da montanha, uma umbrana. O chefe diz: uma umbrana muito rápido.
Irmão, muito rápido. Dê um passo e olhe 9 vezes. Mais um passo, olhe 9 vezes. Mas vamos, chefe, vamos. Ele está lá em cima, ele vai sair de lá. Irmão Branham, muito rápido. É lá que ele vive, ele vai ficar lá. Um passo, 9 vezes. Quantas vezes olhamos? Eu acho que a gente dá 10 passos para olhar uma vez. Quando lembra de olhar. Sob pressão, nos faz fazer isso. Ficar atônitos, já queremos resolver logo, rapidamente. Não esperamos no tempo de Deus. Ele fala que a era nervosa e neurótica em que estamos vivendo, e vocês sabem, tudo isso, os doutores não têm uma resposta. As pessoas vão ali e falam assim: eu estou com um problema, eu estou com a minha cabeça que vai estourar. Aí o médico diz: eu também estou com um problema. Agora é um com pressão tentando ajudar um outro com pressão. No que isso vai se tornar? Quando uma bomba explode próxima de outra, e eles prescrevem, uma Branham fala, tranquilizantes. Aquilo ali pode te fazer bem, pode te deixar relaxado, mas quando passa o efeito você fica pior ainda. Bem, você diz, aí ele fala assim, ó, uma Branham, e como deixar escapar a pressão? Ele faz a pergunta. Bem, você diz, eu estou tão preocupado, irmão Branham, eu simplesmente não sei deixar escapar a pressão. Amém. Na cidade de refúgio ele leva a sua preocupação, assim você não tem que tê-la. Coloque seus cuidados nele, pois ele cuida por você. Não se preocupe de seus cuidados, isso é seu negócio. Irmão, se realmente, genuinamente, a gente se olhar no espelho e vermos, eu não estou legal, mas enquanto realmente confiamos, a gente fica com medo de pedir para Deus, achando que estamos pedindo demais, não queremos incomodar o Senhor. Ah, Senhor, me licença, eu não quero incomodar, porque eu já pedi tanto, né? Mas se você é filho, se você tem um reino, por que estamos tímidos? Porque por essas ações, realmente confiar na palavra de Deus nos deixa sob pressão para qualquer coisa de nossa vida, irmão. Qualquer coisa. Ele é o Deus do simples, do pouco e do muito. Sabemos de onde viemos, sabemos agora quem somos, estamos no tempo, e o que o tempo está fazendo conosco? Quer ir para casa? Como está o coração? Não é verdade? Lembre-se de quem você é. Lembre para que você está aqui, o que você está fazendo. Deixe escapar a pressão. Tenha a palavra de Deus no seu coração, meu irmão. Eu sei que vai chegar a prova, o momento que você vai ter que estourar. Cadê o controle? Você pede paciência para Deus? Quem aqui pede paciência para Deus? Eu peço paciência para Deus. Agora Deus vai botar uma varinha de condão, como faz hoje fictício aí na televisão, como uma fada madrinha que eles inventam. Você tem paciência? Seria tão bom isso, né? Todos nós seríamos uma congregação plena. Oh, Ele te dá a oportunidade de ter paciência. Esse é o problema. Não exercemos ela e não lembramos. Do que você está com medo? Amém?